Fala pessoal, como é que vocês estão? Este é mais um vídeo para o nosso canal, Leonardo Costa Fisioterapia Aplicada. E o tema hoje é sobre charneiras anatômicas ou articulares. Elas são áreas de transição, de passagem entre áreas de articulação mais superiores e mais inferiores ou intermediárias. Por exemplo, do pescoço para o tórax, do tórax para a lombar, da lombar para a região pélvica. A importância dessas áreas é que nós temos não só conjuntos de vasos, de feixes nervosos, articulares, musculares, as vísceras propriamente ditas, e ao mesmo tempo nós vamos ver grandes artérias para essas regiões. Quando nós realizamos um diagnóstico para o paciente, inclusive diagnósticos diferenciais, para saber se estamos tratando um tipo de patologia em detrimento de outro, um tipo de problema em relação ao outro, nós costumamos utilizar essas áreas para saber se existem ou hipermobilidade ou rigidez ou fixações, que podem estar demonstrando um problema ou de ordem degenerativa ou metabólica, que acontece para pessoas que estão muito inflamadas, dependendo do tipo de patologia que elas estejam, do tipo de doença e sequelas que elas estejam sofrendo naquele momento, e ao mesmo tempo problemas de ordem mecânico, seja traumato-ortopédico, por exemplo, pessoas que têm um problema na linha do quadril e não conseguem fazer o movimento com a coluna lombar porque está travado. Será que a relação é entre ligamentos nessa região posterior ou anterior, ou músculos que respeitam esse tipo de conduta dentro da linha da massa comum lombar até a linha do tórax, por exemplo? Então nós vamos fazer investigações. Ou simplesmente vísceras na linha pélvica, na cavidade abdominal, e vamos ter aqui alguns ligamentos com os seus nomes respectivos, ligamentos iliolombares, e inclusive ligamento que atua na região suprapúbica, como os ligamentos inguinais. E além desses ligamentos, os nervos que atuam dentro do plexo lombar, na transição de T12 para L1, e nesse aspecto entre L1 até L4, que pode estar repercutindo na linha da pelve, por exemplo, ou na restrição do quadril dos movimentos, como nós havíamos falado. Então, as charneiras do corpo, sendo elas articulares ou anatômicas, para nós é de grande valia quando nós precisamos ter uma linha de raciocínio, desenvolver um fio lógico de coisas que são plausíveis de serem mensuradas e utilizadas dentro da fisioterapia. Para quê? Para que nós possamos levar o melhor ao paciente. Fisioterapia não se trata de enganoterapia ou de pseudociência. Pelo contrário, ela tem testes, avaliações, que já foram muitas vezes revisados, inclusive determinados paradigmas que antes eram tidos como alguma coisa empírica, criada do nada, até mesmo para que as formulações, ou seja, os mecanismos que nós utilizamos aqui dentro do consultório, possa ser extremamente útil, mesmo que o paciente, num primeiro contato, numa primeira consulta ou numa sequência de eventos de consulta, ele sinta alguma melhora. Outro ponto importante, quando nós vamos ver da transição da cervical para o tórax, eu levo em consideração muito a primeira costela que está inserida na primeira vértebra do tórax. E por sua vez, alguns outros ligamentos como vértebro pleural ou até mesmo cardíaco na linha média lateral anterior. Como é que esses ligamentos eles estão dentro da linha torácica? As costelas da primeira até a quinta, existem nervos, os esplânico-torácicos maiores e menores, e as veias ásigas maiores e hemiásigas, que trabalham toda a função fluídica da cavidade do tórax e a transição para o diafragma. É importante que esses pacientes possam ter essa percepção daquilo que nós fisioterapeutas procuramos trabalhar com eles. Eu tenho um diagnóstico diferencial. A pessoa tem um problema de esteatose hepática, de congestão no intestino, e que as veias, inclusive, que fazem a transição da linha do diafragma e que levam informação para a cervical e para o encéfalo, pode estar com uma congestão. Considerar pessoas com um exemplo hipotético de hidrocefalia na fase adulta ou de idosos é bem característico por conta de alguns mecanismos do próprio líquor
céfalo raquidiano, que ele não está conseguindo ser drenado. Inclusive, nós vamos investigar algumas outras charneiras entre a primeira vértebra cervical e a região occipital, da onde sai o forame de magno ou forame de conjugação. Forames menores também são considerados como áreas de drenagem do próprio cérebro. Ou seja, quando nós conseguimos reproduzir mecanicamente uma função em que a pessoa tem o parecer ou a impressão que ela fica bem, e nós conseguimos ter uma média de replicação desse mesmo parecer, anotando, medindo, registrando, e levando em consideração que existem desvios, ou seja, o que nos poderia levar a determinados erros na anotação, nós estamos usando raciocínio clínico de pesquisa, científico inclusive. Esse tema ele é interessante aqui pelo YouTube e nós vamos procurar fazer uma pequena série sobre esses vídeos, não só sobre as charneiras anatômicas, o seu nível de importância e como pode ser útil na abordagem clínica. Até o próximo vídeo.